esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não os chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a festa de São Matias, apóstolo. Interessante recordarmos que nos apresenta a primeira leitura, no modo especial, logo após o episódio de Judas Iscariotes entregar Jesus, ele mata-se, suicida-se, e fica desfalcado o grupo dos 12. Por isso, logo após a ressurreição, a primeira preocupação da igreja nascente é compor de novo o grupo dos 12 apóstolos. Como esse episódio acontece entre a ascensão de Jesus e Pentecostes, primeiramente, os 11 reunidos em oração. Eles clamam ao Espírito Santo para que possa mostrar-lhes qual deveria ser aquele escolhido para substituir Judas. Depois de rezarem, eles lançam a sorte. Qual será o escolhido, Barsabás ou Matias? E o primeiro critério é, para ser aquele que compõe o grupo dos apóstolos, deveria ter convivido com Jesus e testemunhado a sua ressurreição. Por que essas exigências? Primeiramente, porque o apóstolo é por excelência testemunha da ressurreição. Por isso, Matias é escolhido, porque ele conviveu com Jesus e estava no grupo de discípulos que testemunharam a ressurreição do Senhor. Por isso, nós percebemos de modo claro, já no início da igreja, que se tem uma hierarquia, que se tem um caminho no qual trilhar. Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, o chefe da igreja, aquele que confirma os irmãos na fé, lança um discurso, depois confirma, ele é o escolhido. Ainda hoje, qual é a função do Papa? Confirmar os seus irmãos na fé. Portanto, nós precisamos nos unir cada vez mais ao Santo Padre, o Papa. Nós precisamos compreender que ele é a figura de unidade na igreja. Um momento onde nós acompanhamos, no meio católico, tantas pessoas que dilaceram a unidade da igreja, com críticas ferrenhas ao Papa. Muitas pessoas que se dizem católicas, mas que não têm um amor ao Santo Padre, o Papa. Não é compreensível tal coisa, porque desde o início o Papa tem essa função de confirmar os irmãos na fé e de conservar a unidade da igreja. Também nós intuímos, a partir dessa experiência da escolha de Matias, a oração e, sobretudo, é o Espírito Santo que mostra quem é o escolhido. Nunca foi e nunca será na igreja de modo democrático, por alçada de mão ou por maioria, nunca é assim. Por isso nós compreendemos que após
Pentecostes. Já não é mais lançada a sorte sobre este ou aquele para compor o colégio apostólico, que é o episcopado, mas é pela imposição das mãos. É uma escolha livre e gratuita da parte de Deus. Ainda hoje, nós acompanhamos isso na igreja. Nenhum padre, nenhum bispo se diz: eu quero ser padre, eu quero ser bispo, me ordene. Ainda hoje conserva-se a gratuidade da eleição de Deus. Ou seja, a igreja que escolhe para a ordem do episcopado, para a ordem do presbiterado, este ou aquele jovem da comunidade, para que possa, em nome de Cristo, conduzir aquele povo. Quão importante é nós tirarmos da cabeça essa ideia de democracia, como se nós, por alçada de mão, pudéssemos decidir alguma coisa. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a sua igreja. Portanto, os padres, os bispos, os diáconos são sempre dons de Deus à sua igreja. Porque é a ação nossa de rezar que suscita vocações. Suscitando vocações, a igreja os prepara. E estando preparados, confirma, dando-lhes a ordenação. Portanto, a imposição das mãos é símbolo perfeito da transmissão do poder apostólico, da presença do Espírito Santo. Se nós repararmos bem, em diversos sacramentos se tem a imposição das mãos, pedindo efusivamente que o Espírito Santo esteja sobre aquele eleito. Se nós acompanharmos a ordenação diaconal, presbiteral, episcopal, no dia da crisma, mãos sobre os crismandos, não só os enfermos pede-se a ação do Espírito Santo para vir sobre aquele doente. Ou seja, esse é o símbolo do poder apostólico que transmite a graça do Espírito Santo a todos os escolhidos. Portanto, de modo litúrgico, a igreja também nos ensina sobre isso. E que nós precisamos estar atentos a esses detalhes, para compreendermos que tudo na igreja tem um porquê, tudo na igreja nos conduz à presença do Espírito Santo, que conduz o seu povo, conduz não somente os pastores da igreja, mas conduz também todo o povo. E nós, ao celebrarmos a festa de São Matias, possamos primeiramente confiar a Deus todas as nossas questões. Assim como os apóstolos reuniram para escolher aquele que deveria substituir Judas, assim também nos ensina que em nossa vida precisamos nos colocar em oração todas as nossas escolhas. Nunca podemos decidir de modo precipitado. Precisamos sempre pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência, que dê paz ao nosso coração, para que assim nós possamos discernir e dizer: é este o caminho certo, é isso que devo fazer. Todas as vezes que nós decidimos de modo precipitado, nós erramos. Todas as vezes que nós decidimos por uma grande euforia, uma grande alegria, achando que aquilo era a melhor coisa do mundo, nós agimos errado. E também todas as vezes porque estamos contrariados com isto ou com aquilo e decidimos alguma coisa, também sai errado. Nós não podemos deixar levar pelos sentimentos, pelas paixões, pelas circunstâncias. Todas as nossas decisões devem ser pautadas pela ação do Espírito Santo. Isso vem de Deus. Eu faço isso com convicção porque sei que é o melhor para mim nesse momento da minha vida. Eu sei que este é o caminho justo a seguir. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, possa pedir a intercessão de São Matias, pedir ao Divino Espírito Santo que dê paz ao seu coração, paciência para esperar o momento certo para você agir. Não queira ser aquele esquentadinho, que tudo está passando da hora. Não queira ser aquele, porque está contrariado, vai jogar tudo para cima. Ou seja, quanto nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós não pedimos isso. Quantas vezes nós esquecemos de pedir e queremos fazer tudo e depois nós vem à igreja, vem diante do Santíssimo para consertar o nosso erro. Depois de nós termos jogado tudo para o alto, nós queremos reconstruir. Quão mais difícil é nós juntarmos os cacos. É muito melhor irmos devagar com as coisas em nossa casa, em nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com tudo na vida. Precisamos da paz para discernir. A paz no coração, a orientação do Espírito Santo. Ou seja, quantas vezes
nós podemos agir de modo prudente e não o fazemos. E insisto nisso. Muitas vezes nós temos um certo drama. Nós queremos as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. Uma coisa pequena, nós achamos que é uma coisa grande demais. Fazemos um alarde por uma coisa, por outra. Coisa fácil de resolver, nós contamos aquela história como se fosse algo impossível de solucionar. Por natureza parece que nós somos um pouco exagerados. Uma coisa que nos contrariou, nós queremos que o mundo inteiro fique contrariado também, porque alguma coisa não saiu do meu jeito. E à medida que nós vamos dando espaço a isso, nós esquecemos de rezar. Nós esquecemos de olhar um pouco mais de longe e ver. Parece que não é do tamanho que eu estou pintando, a situação não é tão grande nem tão grave quanto eu estou pintando por aí. E a gente vai voltando à realidade e vai percebendo. Estou exagerando, eu não estou conseguindo rezar. Aí sim, a gente começa a colocar o pé no chão, começa a rezar mais, a ser mais paciente. Nós estamos contrariados a alguma coisa nesse sentido, que devemos decidir alguma coisa, temos a dificuldade de ver as coisas com clareza. Ou até mesmo em certas brigas, nós esbravejamos, falamos. Talvez aquilo te faça bem, mas para o outro não. Nós temos necessidade de derramar alguma coisa no outro. Sendo que era tempo de calarmos e silenciarmos para vermos as coisas com o olhar de Deus, com o olhar de fé. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça de ficarmos mais em oração, mais em silêncio e, sobretudo, esperar o tempo oportuno para que nós possamos discernir: essa voz é minha ou é de Deus? Eu estou falando isso porque eu quero assim ou porque de fato Deus está me mostrando que esse é o caminho a seguir? Precisamos discernir em nossos corações quais são os nossos desejos e quais são aqueles inspirados por Deus, para que nós possamos discernir com sabedoria. Por isso, insisto muito, São Matias foi escolhido pela ação do Espírito Santo, porque os apóstolos, os 11 reunidos em oração, pediram o auxílio de Deus. Assim também nós, para escolhermos certos, precisamos também da oração e da sabedoria que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho,